alguém a chamar a porta das petições? Fazia-se desentendido. E só quando o ressoar contínuo da algraba de bronze tornava-se mais do que notório, escandaloso, tirando o sossego à vizinhança. As pessoas começavam a murmurar: que rei temos nós que não atende? Que rei temos nós que não atende? Que rei temos nós que não atende? É que dava ordem ao primeiro secretário para ir saber o que queria o impetrante, e não havia maneira de se calar. Então o primeiro secretário chamava o segundo secretário. O segundo secretário chamava o terceiro secretário. Que mandava o primeiro ajudante, que mandava o segundo ajudante, e assim por aí afora, até chegar às mãos da mulher da limpeza, que entreabria a porta das petições e perguntava pela frincha: Que é que tu queres? o homem dizia o que vinha, isto é, pedia o que tinha pedido. Depois, acomodava-se ao canto da porta à espera de que o requerimento fizesse de o caminho contrário até chegar às mãos do rei. Ocupado como sempre estava com os obséquios, o rei demorava a resposta. E já não era pequeno o sinal de atenção ao bem-estar e felicidade de seu povo quando ele resolvia pedir um parecer fundamentado por escrito ao primeiro secretário, que, escusado seria dizer, repassava o pedido ao segundo secretário, que repassava ao terceiro secretário, e assim sucessivamente até chegar novamente às mãos da mulher da limpeza, que despachava. Sim, não. Como Norma estivesse de mar. Contudo, com o homem que queria o barco, as coisas não se passaram bem assim. Quando a mulher da limpeza perguntou pela nesga da porta: O que é que tu queres? o homem, ao invés de pedir o que era de costume de todos, por uma condecoração, um título, ou só um dinheirinho mesmo, ele respondeu: quero falar ao rei. Já sabes que o rei não pode vir. Está na porta dos obséquios. Respondeu a mulher: pois então diga a ele que eu não saio daqui até que ele venha pessoalmente saber o que eu quero. Rematou o homem e deitou-se ao comprido no limiar, tapando-se com uma manta por causa do frio. Entrar e sair só por cima dele. Que rei temos nós que não atende? Que rei temos nós que não atende? Que rei temos nós que não atende? Ora, este era um enorme problema. Se tivermos em consideração que, de acordo com a pragmática das portas, ali só se podia atender um suplicante de cada vez, donde resultava que, enquanto houvesse alguém à espera de resposta, nenhuma outra pessoa poderia se aproximar a fim de expor as suas necessidades ou as suas ambições. À primeira vista, quem ficava a ganhar com esse artigo do regulamento era o rei. Dado que, sendo menos numerosa a gente que o vinha incomodar com a agulha, mais tempo ele passava a ter e mais descanso para receber, contemplar e guardar os obséquios. À segunda vista, porém, o rei perdia muito, porque os protestos públicos, ao notar-se que a resposta estava a tardar mais do que justo, faziam aumentar gravemente o descontentamento social, o que por seu turno traria imediatas e negativas consequências no afluxo de
caso em que estamos narrando o resultado da ponderação entre os benefícios e os prejuízos, foi terido o rei. Ao cabo de 3 dias, em real pessoa, à porta das petições, para saber o que queriam, e prometido que se havia negado a encaminhar o requerimento pelas competentes vias burocráticas. Abre a porta! Ordenou o rei, e a mulher da limpeza perguntou: Toda ou só um bocadinho? A princípio duvidou por um instante. Na verdade, ele não gostava muito de se expor aos ares da rua. Mas depois reflexionou que pareceria mal, além de ser digno, Sua Majestade, conversar com os súditos através de uma nesga, como se tivesse medo dele. Ainda mais, estando a assistir ao colóquio, a mulher da limpeza, que logo ia sair por aí dizendo, sabe-se Deus o quê? Obra de par em par. Ordenou. O homem que queria um barco levantou-se do degrau da porta quando começou a ouvir correr os ferrolhos. Enrolou a manta e pôs-se à espera. Os sinais de que a porta seria finalmente aberta e que a praça não tardaria a ficar desocupada fizeram aproximar-se uns quantos aspirantes à liberalidade do trono que por ali passavam, prontos a assaltar o lugar mal ele vagasse. O inopinado aparecimento do rei Nunca uma tal coisa havia sucedido desde que ele andava de coroa na cabeça. causou uma surpresa desmedida, não só aos ditos candidatos, mas à vizinhança, que é atraída pela surpresa, assomar-se às janelas das casas do outro lado da rua. A única pessoa que não se surpreendeu por ali além foi o homem que tinha vindo pedir o barco. Calculara ele e acertara na previsão de que o rei, mesmo que demorasse 3 dias, haveria de sentir-se curioso de ver a cara de quem, sem mais e nem menos, e com notável atrevimento, o mandara chamar. Repartido, pois, entre a curiosidade que não pudera reprimir e o desagrado de ver tanta gente junta, o rei, com o pior dos modos, perguntou 3 perguntas seguidas. Que é que tu queres? Por que foi que não disseste logo que querias? Pensarás tu que eu não tenho mais nada o que fazer? Mas o homem só respondeu a primeira pergunta. O assombro deixou o rei a tal ponto desconcertado que a mulher da limpeza, ela se apressou a chegar-lhe uma cadeira de palhinha, a mesma em que ele próprio se sentava quando precisava trabalhar de linha e agulha, pois a mulher da limpeza, além de costurar, precisava também passajar as peúgas dos pajés. Mal sentado, porque a cadeira de palhinha era muito mais baixa que o trono. O rei estava a procurar a melhor posição para acomodar as pernas, ora imponendo-as, ora esticando-as para os lados. Enquanto o homem que viera pedir um barco aguardava com paciência a pergunta que se seguiria. E tu, para que queres um barco? Pode saber. Foi o que o rei de fato perguntou quando finalmente se deu por instalar, com sofrível comodidade, na cadeira da mulher da limpeza. Para ir à procura da ilha desconhecida. Ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso, como se tivesse na sua frente um louco varrido dos que têm a mania das navegações, a quem seria bom contrariar logo de entrada. A ilha desconhecida? Disparate! Já não há mais ilhas desconhecidas. E quem foi que te disse, rei, que não há mais ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas. Nos mapas estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura? Se eu te pudesse dizer, ela não seria desconhecida a quem
ouviste tudo falar dela? Perguntou o rei, agora mais sério. A ninguém. Nesse caso, porque teimas em dizer que ela Existe. Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. E vieste aqui para me pedir um bar. Sim, vim aqui pedir-te um bar. E tu, quem és para que eu poder? E tu, quem és para que não pudesse? Ora, eu sou o rei deste reino e os barcos do reino pertencem-me todos. Mas isso pertencerás tu a eles, porque eles a ti. Queres tu dizer? Perguntou o rei o que é. Que tu sem eles não és nada, e eles sem ti poderão sempre navegar. As minhas ordens, querido, com os meus pilotos, os meus marinheiros. Não te peço marinheiros, nem pilotos, só te peço um barco. E essa ilha desconhecida ilha, se encontrares, será para mim? A ti, rei, só te interessam as ilhas conhecidas. Também me interessam as ilhas desconhecidas quando deixam de ser. Talvez essa não se deixe conhecer. Então, não te dou barco. Darás. Ao ouvirem esta palavra, pronunciada com tranquila firmeza, os aspirantes, à porta das petições, em que minuto após minuto, desde o princípio da conversa, a impaciência vinha crescendo, e mais para se verem livres dele do que por simpatia solidária, resolveram intervir a favor do homem que queria o barco, começando a gritar: Dá-lhe o barco! Dá-lhe o barco! Dá-lhe o barco! O rei abriu a boca para dizer à mulher da limpeza que fosse chamar a guarda do palácio a vir reestabelecer imediatamente a ordem pública e impor a disciplina. Mas neste momento, as vizinhas que assistiam da janela juntaram-se com entusiasmo e gritaram como os outros: Perante uma tão iniludível manifestação de vontade popular e preocupado com que neste meio tempo já haveria perdido na porta dos obsequios, o rei, com o pior dos modos, levantou a mão direita a impor silêncio e disse: Vou dar-te um barco. A tripulação terás de arranjá-la tu. Os meus pilotos são precisos para as ilhas conhecidas. Os gritos de aplauso do público não deixaram que se percebessem o agradecimento do homem que viera pedir um barco. Aliás, o movimento de sua boca poderia ter sido Obrigado, meu senhor. como... Eu cá me arranjarei. Mas o que se ouviu distintamente foi o dito seguinte do rei. Vais a doca. Perguntas lá pelo capitão do porto. Dizes-lhe que te mandei eu e ele que te dê o barco. Leva do meu cartão. O homem que ia receber o barco leu o cartão de visita do rei, onde dizia, escrito por cima do ombro da mulher da limpeza: Rei, por cima do nome do rei, entregue ao portador um barco. Não precisa ser grande, mas que navegue bem, e seja seguro. Não quero ter remorsos na consciência se as coisas lhe correrem mal. Quando o homem levantou a cabeça, supõe-se que desta vez ele iria agradecer a dádiva. Já o rei se tinha retirado. Só estava a mulher da limpeza a olhar para ele com cara de caso. O homem desceu o degrau da porta, sinal de que os outros candidatos poderiam enfim avançar. Nem é necessário dizer que a confusão foi indescritível. Todos a quererem chegar em primeiro lugar, mas com tão má sorte que a porta já estava fechada outra vez.
limpeza não está. Deu a volta e saiu com um balde e uma vassoura por outra porta, a porta das decisões, que é raro ser usada, mas quando o é... Desconhecidas.
Vamos ouvir antes o que dirá o capitão do porto. O capitão veio, leu o cartão, mirou o homem de alto a baixo e fez a pergunta que o rei se tinha esquecido de fazer. Sabe navegar? Tem carta de navegação? Aprenderei no mar. Não te aconselharia, capitão. Sou eu e não me atrevo com qualquer barco. Então dá-me um barco com que eu possa atrever. Não um desses, não. Dá-me antes um barco que eu possa respeitar e que respeite a mim. Essa linguagem é de marinheiro! Mas tu não és marinheiro. Se tem a linguagem, é como se o fosse. O capitão tornou a ler o cartão do rei e depois perguntou: E poderás dizer-me para que queres um barco? Para ir à procura da ilha desconhecida. Já não há mais ilhas desconhecidas, meu querido. Mesmo me disse o rei. Porque ele sabe de ilhas, aprendeu comigo. És estranho que tu, sendo homem do mar, me digas isso? Que não há mais ilhas desconhecidas? Homem da terra sou eu. E não ignoro o fato de que todas as ilhas, mesmo as conhecidas, são desconhecidas, se não desembarcamos nelas. Mas tu, se bem entendi, vais à procura de uma onde nunca ninguém tenha desembarcado. Sabê-lo-ei quando lá chegar. Se chegares, Às vezes naufraga-se pelo caminho, mas se tal me viesse a acontecer, deverias escrever nos anais do ponto, que o ponto a que cheguei foi esse. queres dizer que chegar sempre se chega. Não serias quem és se não o soubesses já. Dá-te embarcação que te convém. Qual é ela? É um barco comum de experiência, do tempo ainda que toda a gente procurava ilhas desconhecidas. Qual é ele? Junto até que encontrou algumas. Qual? Aquele. assim que a mulher da limpeza percebeu para onde o capitão apontava, saiu a correr de trás dos bidões e gritou: há de perdoar-lhe esta insólita reivindicação de propriedade. A todos os títulos, abusiva. O barco era aquele de que ela tinha gostado, simplesmente. Parece uma caravela. Mais ou menos, né? No princípio era uma caravela, depois passou por arranjos e adaptações que a modificaram um bocado. Mas continua sendo caravela. Não no princípio, agora conserva o antigo ar. E tem mastros e velas. Quando se vai em busca de ilhas desconhecidas, é o mais recomendável. A mulher da limpeza não se conteve. Para mim, não quero outro. Quem és tu? Não te lembras de mim? Não tenho ideia. Sou a mulher da limpeza, Que limpeza? a do Palácio do Rei. A que abria a porta das petições? Não havia outra. E por que não estás tu no Palácio do Rei a limpar e abrir portas? Porque as portas que eu realmente queria já foram abertas. E porque de hoje em diante só limparei várias. Então estás decidida a ir comigo em busca da ilha desconhecida. Saí do palácio pela porta das decisões. Sendo assim, vá para a caravela e vê como está aquilo. Depois desse tempo todo deve precisar de uma boa lavagem. Mas tenha cuidado com as gaivotas que não são de fiar. Não queres vir comigo? Conhecer o teu barco por dentro? Tu dissestes que era teu. Desculpa, foi só porque eu gostei dele. Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. Tenho de entregar as chaves ao dono do barco, a um ou a outro. Resolvam-se a mentancinidade. Os barcos têm chave?
Mas lá estão as arrecadações e os paióis e a escrivaninha do comandante com o diário de bordo. Ela que se encarregue de tudo. Eu vou recrutar a tripulação. Disse o homem e afastou-se. Mulher da limpeza foi ao escritório do capitão para recolher as chaves. Depois entrou no barco. Duas coisas que valeram aí: a vassoura do palácio e a credanção contra as gaivotas. Ainda não tinha acabado de atravessar aí, ó, a prancha que ligava a murada ao cais. E já as malvadas estavam a precipitar-se sobre ela aos guinchos, furiosas, de goela aberta, como se ali mesmo a quisessem devorar. Não sabiam com quem se metiam. A mulher da limpeza pousou o balde, meteu as chaves no seio, firmou bem os pés na prancha e, redemoinhando a vassoura, como se fosse um espadão dos tempos antigos, fez debandar o bando assassino. Foi só depois que entrou no barco que compreendeu a ira das gaivotas. Havia ninhos por todas as partes, muitos deles abandonados e uns poucos com gaivotinhos, pouco a pouco tacatinho, de bico aberto, à espera de comer papelzinho. Pois bem, mas o melhor é partirem-se daqui. O esmago que vai à procura da ilha desconhecida não pode ter esse aspecto, como se fosse um caminheiro. Disse, atirou para a água os vinhos vazios, quando aos outros deixou ficar, até ver. Depois, arregaçou as mãos e pôs-se a lavar a coberta. Quando acabou a dura tarefa, foi abrir o paiol das velas e procedeu a um exame minucioso no estado das costuras. Depois de tanto tempo sem irem ao mar e sem terem de suportar aos esticões saudáveis do vento. As velas, elas são como os músculos do barco. Basta ver como incham quando se esforçam. Mas isso mesmo sucede aos músculos. Se não lhes dá uso regularmente, abrandam, amolecem, perdem nervos. E as costuras são como os nervos das velas. Pensou a mulher da limpeza, contente em aprender tão depressa a arte da marinharia. Achou esgarçadas as bainhas, mas contentou-se em assinalá-las, uma vez que para este trabalho não poderia usar a linha e a agulha com que passajava as peludas dos pajens antigamente. Quer dizer, Ainda ontem. Quanto aos outros paióis, viu logo que estavam vazios, que o da pólvora estivesse desmunido, Salvo os pozinhos negros do fundo, que mais me pareceram caganitas de rato. não lhe importou nada. De fato, não está escrito em nenhuma lei, pelo menos até onde a sabedoria de uma mulher da limpeza é capaz de alcançar, que ir em busca de uma ilha desconhecida tenha de ser forçosamente uma empresa de guerra. Incomodou-lhe muito a falta absoluta
aparecer-me aí a clamar que tem fome, que é o dito de todos os homens, mal entrou em nada. Como se só eles é que tivessem estômago e sofressem da necessidade de encher. E se já traz marinheiros para a tripulação, que são uns ogres, a comer? Então é que eu não sei. Eu não sei como é que nós iremos governar. Disse a mulher da limpeza. Não valia a pena ter se preocupado tanto. O sol havia acabado de sumir-se no oceano, quando o homem que tinha um barco surgiu no extremo do cais. Trazia um embrulho na mão, porém vinha sozinho e cabisbaixo. A mulher da limpeza foi esperá-lo à prancha, mas antes que ela abrisse a boca para se inteirar de como lhe tinha ocorrido o resto do dia, ele lhe disse: Estás descansado? Trago aqui comida para nós dois. E os marinheiros? Não veio nenhum, como podes ver. Mas deixaste os apalavrados, ao menos. Disseram-me que já não há mais ilhas desconhecidas. E mesmo que as tivesse, não sairiam do conforto do seu lar, da boa vida dos barcos de carreira, para se meterem em aventuras oceânicas, como se ainda estivéssemos no tempo do mar tenebroso. E tu, que lhes respondeste? Que o mar é sempre tenebroso. E não lhes falaste da ilha desconhecida? Como poderia falar Eliseu de uma ilha desconhecida, se não a conheço? Mas tens a certeza de que ela existe? Tanta como de ser tenebroso o mar. Neste momento, visto daqui, com aquela água cor de jade e o céu como um incêndio de tenebroso, não encontro nada. É uma ilusão tua. Também as ilhas parecem que flutuam sobre as águas, mas não é verdade. E pensas fazer se te falta tripulação? Eu ainda não sei. Podíamos ficar a viver aqui. Eu oferecia-me para lavar os barcos que vêm à doca. E tu? Eu? Tens com certeza um mestre, um ofício, uma profissão, como agora se diz. Tenho, tive, terei se for preciso, mas eu quero encontrar a ilha desconhecida. Eu quero saber quem sou eu, quando nela estiver. Não sabes? Se não sais de ti, não chegas a saber quem és. O filósofo do rei, quando me não tinha o que fazer, ele ia sentar-se ao pé de mim, a ver-me passajar as perugas dos pajens, e às vezes dava-lhe para filosofar. Ele dizia: todo homem é uma ilha. bom, eu, como aquilo não era comigo, visto que sou uma mulher, não lhe dava importância. Então, o que acha? Que é necessário sair da ilha para ver a ilha. Que não nos vemos, se não nos saímos de nós. Se não sairmos de nós mesmos, queres tu dizer? Não é a mesma coisa? O incêndio do céu ia escurecendo. A água arroxeou-se de repente. Agora, nem mesmo a mulher da limpeza duvidaria de que o mar é mesmo tenebroso. Pelo menos a certas horas. Deixemos as filosofias do filósofo do rei, que é para isso que está. Agora, vamos nós comer. Mas a mulher não esteve de acordo. Primeiro tens de ver o teu barco, só conheces por fora. E que tal o encontraste? Há algumas bainhas das velas que estão a precisar de reforço. E desceste ao porão e encontraste água aberta? No fundo, vê se alguma de mistura com lastro. Mas isso parece bem próprio. Faz bem ao barco. Como foi que aprendesse essas coisas? Assim como? Como tu, quando disseste ao capitão do porto que aprenderias a navegar no mar. Mas ainda não estamos no mar. Mas já estamos na água. Sempre imaginei que para a navegação há apenas dois mestres. Um que é o barco e outro que é o mar. E o céu? Estás a esquecer-te do céu? Sim, claro, do céu, Os ventos As nuvens! do céu. Em cima do mundo, gira lentamente a cúpula de um céu crivado
Mas se não conseguir tripulantes para a manobra, terei de dizer ao rei que não a quero. Logo a primeira contrariedade. A primeira contrariedade foi estar à espera do rei 3 dias e não desistir. O que pensas fazer se te falta tripulação? Não sei. Podíamos ficar a viver aqui. Eu oferecia-me para lavar os barcos, vem a doca e tu. E eu? Sei que com certeza um mestre no ofício, uma profissão, como agora se diz. Estás louco? Estás louco? 2 pessoas não seriam capazes de governar uma embarcação como esta. Eu terias de estar sempre ao leme. E tu? Nem vale a pena explicar-te. Uma loucura. Tá. Depois veremos. Agora, vamos mais a comer. Subiram para o castelo de Copa. O homem ainda a protestar contra aquilo que achara loucura. E ali, a mulher da limpeza abriu o farnel que ele tinha trazido. Um pão, Queijo duro de cabra. azeitonas E uma garrafa de vinho. será por muito tempo. Navegues ou não navegues com ela, é tua. Eu também. A pedilha para ir em busca de uma ilha desconhecida? Mas essas coisas que se fazem de pegar a mão levam seu tempo. Já o meu avô dizia que quem vai ao mar ia sem terra. E mais, não era ele marinheiro? Sem tripulantes nós não podemos navegar. Já o tinhas dito. Já que abastecer o barco com as 1000 coisas necessárias para uma viagem como essa, não se sabe onde nos levará. Evidentemente. E teremos que esperar que seja uma boa estação. E sair com uma boa maré. E Virgem Chancais, a desejar-nos boa viagem. Estás a rir de mim? Nunca me diria de quem me ter saído pela porta das cozinhas. Desculpa-me. E não tornarei a passar por ela. Suceda o que suceder. O luar iluminava em cheio a cara da mulher da limpeza. É bonita. Realmente bonita. Pensou o homem que desta vez não estava a referir-se à cara dela. A mulher, essa não pensou nada. Devia ter pensado tudo durante aqueles 3 dias, quando entreabria de vez em quando a porta, para ver se aquele continuava lá fora à espera.
azeitonas foram atiradas para a água. O barco está tão limpo quando a mulher da limpeza lhe passou por cima o último esfregão. De repente, a sereia de um paquete que saía para o mar soltou um ronco potente, como deviam ter sido as do Leviatã. E a mulher disse: Quando for a nossa vez, faremos menos barulho. Apesar de estar no interior da toca, a água ondulou um pouco a passagem do paquete. E o homem disse: Mas alcançaremos muito mais. Riram os dois. Depois ficaram calados. Passado um bocado, um deles opinou que melhor seria irem dormir. Não tenha sono. O outro concordou. Nem eu. Depois falaram outra vez. E a lua subia e continuia a subir. Em certa altura, a mulher disse: Há beliches lá embaixo. E o homem disse: sim. Foi então que levantaram, desceram a coberta. Aí a mulher disse: Eu vou por aquele lado. E eu vou por esse lado. não disseram bom bordo, nem este bordo. De certo, por estarem a praticar ainda na arte da marinharia, a mulher voltou atrás. Tinha me esquecido. Tirou do bolso do avental 2 cotos de vela. Encontrei isso quando andava ali embaixo. O que eu não tenho é fósforo. Eu tenho. Ele tirou do bolso o fósforo, acendeu o fósforo e, abrigando a chama sob a cúpula dos dedos curvados, levou-a com cuidado aos velhos pavios. A luz pegou, desceu lentamente como faz o ar e banhou a cara da mulher da limpeza. Nem seria preciso dizer o que ele pensou. É bonita. Mas o que ela pensou, sim. Né? Só tem olhos para ele desconhecido. Aqui está como as pessoas se enganam no princípio do olhar. Ela entregou-lhe uma vela e disse: Até amanhã. Dorme bem. ele quis dizer o mesmo, mas de outra maneira. Que tenha sonhos felizes. Mas quase que ele saiu. Daqui a pouco, quando lá embaixo estiver deitado no beliche, virilham outras frases mais espirituosas, mas sobretudo mais insinuantes, como se espera que sejam as de um homem quando está a sós com uma mulher. Perguntava-se se já dormiria, se teria tardado a entrar no sono. Depois, imaginou que andava à procura dela e não encontrara em nenhum lugar, que estavam perdidos os dois, num barco enorme. O sonho é um preste digitador hábil. Ele transforma as proporções e as distâncias, separa as pessoas e elas vão juntas, reúne-as e quase não conseguem ver uma outra. A mulher estava a poucos metros e o homem não soube como alcançá-la. Quando é tão fácil ir de bom bordo a este bordo. Tinha-lhe desejado felizes sonhos, mas foi ele quem levou toda a noite a sonhar. Sonhou que
sobre as ondas enquanto ele manejava a roda do leme e a tripulação descansava à sombra. Não percebia como podiam ali estar os marinheiros que no porto e na cidade se tinham recusado a embarcar com ele para ir à procura da ilha desconhecida. Vi animais espalhados pela coberta, patos, coelhos e galinhas, o habitual da criação doméstica, rebicando grãos de milho, ou roendo folhas de couve que algum marinheiro lhes atirava. Não se lembrava de como os havia trazido para o barco. Fosse como fosse, era natural que ali estivesse. Imaginemos que a ilha desconhecida é o que sempre foi no passado, uma ilha deserta. Seria melhor jogar pelo seguro. Do fundo do porão ouviu-se as vozes dos relinchos dos cavalos, mugidos dos bois e os urros dos asnos. As vozes dos nobres animais necessários para o trabalho pesado. E como foi que vieram eles? Como podem estar numa caravela onde a tripulação humana mal cabe? De súbito, o vento deu uma guinada. A vela maior bateu e ondulou. Por detrás dela estava o que antes não se vira. Um grupo de mulheres. E mesmo sem as contar, se adivinha serem tantas quanto os marinheiros, ocupam-se de suas coisas de mulheres. Ainda não chegou o tempo de se ocuparem de outras. Está claro que isto só pode ser um sonho. Na vida real nunca se viajou assim. O homem no leme buscou os olhos da mulher na limpeza, mas não a viu. Talvez esteja no beliche deste bote, a descansar da lavagem da coberta. Pensou, mas foi um pensar fingido, porque ele bem sabe, embora também não saiba como sabe, que ela, na última hora não quis vir, que saltou para o cais, dizendo de lá. Adeus! Já que só tenho olhos para a ilha desconhecida, vou-me embora. E não era verdade. Agora mesmo andam os olhos dele a procurá-la e não a encontram. Neste momento, o céu cobriu-se e começou a chover. E tendo chovido, principiaram a brotar inúmeras plantas das fileiras de sacos de terras, alinhadas ao longo da amurada. Não estão ali porque se suspeita que não haja terra bastante na ilha desconhecida, mas porque assim se ganhará tempo. No dia em que lá chegarmos, só teremos que transplantar as árvores de fruto, semear os grãos das pequenas searas que vão amadurecer aqui e enfeitar as flores com os canteiros que desabrocharão desses botões. O homem do leme pergunta aos marinheiros que descansam na coberta se avistam alguma ilha desabitada. Eles respondem que não veem nem de umas e nem das outras, mas que estão a pensar em desembarcar na primeira terra povoada que lhes apareça. Desde que haja um porto para fundear, uma taberna para beber e camas para folgar, que aqui não se pode com tanta gente junta. E a ilha desconhecida? A ilha desconhecida não existe. Não passa de uma ideia na sua cabeça. Os geógrafos do reino foram aos mapas e declararam que ilhas por conhecer é coisa que não existe desde há muito tempo. Devias ter ficado na cidade, em lugar de vir atrapalhar minha navegação. Estávamos à procura de um sítio novo para viver e resolvemos aproveitar a sua viagem. Não sois marinheiros? Nunca fomos! Sozinho não serei capaz de governar o barco. Pensasses nisso antes de pedir ao rei? O mar não ensina a navegar. Então, o homem do leme viu uma terra ao longe e quis passar adiante. Fazer de conta que ela era miragem vinda de outra terra. Uma imagem que tivesse vindo do outro lado do mundo, pelo espaço. Mas os homens que nunca haviam sido marinheiros protestaram. Disseram que ali mesmo é que queriam desembarcar. Esta é uma ilha do mapa! Partiremos e não nos veremos lá. Então, por si mesma, a caravela virou a proa em direção à terra, entrou no porto e foi encostar-se à muralha da doca. Odeio circos.
cavalheiros que o abandonaram. Ao menos tinham-no deixado com as árvores, os trigos, as flores, as trepadeiras que subiam pelo mastro e pendiam das muradas como festões. Por causa do atropelo da saída, haviam-se rompido e derramado sacos de terra, de modo que a coberta toda era ela como um campo lavado e semeado. Só falta que venha um pouco mais de chuva para que seja um bom ano agrícola. Desde que a viagem à ilha desconhecida começou, que não se vê o homem do leme comer. Deve ser porque está a sonhar, apenas a sonhar. E se no sonho lhe apetecesse um pedaço de pão ou uma maçã, seriam por invento, nada mais. As raízes das árvores já estão penetrando no cavername. Não tarda que estas velas içadas deixem de ser precisas. Bastará que o vento sopre nas copas e vá encaminhando a caravela ao seu destino. É uma floresta que navega e se balanceia sobre as ondas. Uma floresta onde, sem saber como, começaram a cantar pássaros. Deviam estar escondidos por aí e, de repente, decidiram sair à luz. Talvez porque a seara já esteja madura e é preciso ceifá-la. Então um homem trancou a roda do leme e desceu ao campo com a foice na mão. E foi quando tinha cortado as primeiras espigas que ele viu uma sombra ao lado de sua sombra. Acordou abraçado a mulher da limpeza, e ela a ele. Confundidos os corpos, confundidos os beliches, que não se sabe se este é o de bom bordo ou de este bordo. Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco, de um lado e de outro, em letras brancas, o nome que faltava dar à caravela. E pela hora do meio-dia, com a maré, a ilha desconhecida pôs-se enfim ao mar.